Oi, gente, a paz do Senhor, eu vim trazer a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero estar falando em Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34, em que Jesus fala sobre as preocupações da vida. Então, Jesus ele sobe num monte e ele vai pregar para uma grande multidão. E essa pregação ela é chamada do Sermão da Montanha. E é uma pregação muito importante porque Jesus ele ensina várias lições sobre a vida e uma dessas é as preocupações da vida. Então, pensa comigo, lá naquela época, né, Jesus já estava pregando sobre isso e eu acredito que naquela época as pessoas não se preocupavam tanto quanto hoje, quanto nós nos preocupamos hoje. Então, primeiramente, vamos pensar o que é a preocupação. Preocupação ela é uma ideia fixa e antecipada, que ela perturba o espírito e é capaz de gerar sofrimento. Então, a gente fica pensando tanto em algo que vai preocupando a gente e causa até ansiedade. E hoje a ansiedade é uma das coisas mais que tem atingido as pessoas, principalmente os jovens. E o que Jesus fala a respeito das preocupações? Ele diz, olha, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Observem as aves do céu, elas não plantam nem colhem, mas eu as alimento. Observem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como os lírios. Eu os vesti. Não tem muito mais vocês valor do que aves e lírios do campo? Então observa isso, gente. O que Jesus está falando para vocês? Não se preocupem. Por quê? Porque os pagões se preocupam com o que eles vão beber ou vestir, com o que eles vão fazer. Mas vocês têm um pai que sabe do que vocês precisam. Então, olha o que Jesus está falando. Vocês não precisam se preocupar, porque o pai, que tem os seus filhos, sabe exatamente o que os seus filhos precisam. E ele vai dar de divertir, dar de beber e dar de comer. Então a gente não precisa se preocupar com o nosso amanhã, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, porque a gente tem um pai que se preocupa conosco e que ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então a gente só precisa entender isso, porque às vezes a gente pega essa palavra, lê, nossa, que lindo isso, a gente não precisa se preocupar, mas a gente não coloca isso em prática. Quando nós começamos a praticar aquilo que a gente lê, a gente vive uma vida diferente. Então eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa super preocupada, super ansiosa. Mas Deus tem falado pra mim, não se preocupem, porque eu sei do que você precisa. Não se preocupe, porque eu sei do que você precisa. Então, se eu me preocupo, significa que eu não confio em Deus e que eu não acredito nesta palavra. Porque se ele diz que o Pai sabe do que eu preciso e que ele provê aquilo que eu preciso, então eu tenho que acreditar. Agora, se eu me preocupo, fico desesperado, fico ansiosa, significa que eu não acredito nessa palavra. Agora, se eu descanso, mesmo que tudo esteja um caos e tempestades e afins, significa que eu confio em Deus. Então, o que você tem feito? Se preocupado ou descansado? Porque saiba que você tem um pai que sabe do que você precisa. E que olha o que ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual deve ser a sua preocupação? Buscar o reino de Deus, buscar o governo de Deus, buscar a vontade de Deus. Entende isso? Essa deve ser a nossa preocupação, buscar o reino de Deus e as demais coisas. O que comer, o que beber, o que vestir, o Pai sabe do que vocês precisam e Ele vai acrescentar no momento exato dele. Às vezes a gente está preocupado, meu Deus, o que vamos fazer? O Pai sabe do que vocês precisam, bem?